com o assédio moral? Na verdade, o assédio sexual é diferente do assédio moral. O assédio sexual tem a ver com alguma conotação de ordem sexual. Mas esse assédio sexual que você diz seria interesse sexual, né? Tem que ter alguma coisa voltada para essa questão de interesse, mexer, de mexer com a pessoa, uma mulher ou com um homem, não importa o sexo. O cara que é molestado na sua integridade sexual. Isso, mas é porque, então, o assédio moral, é por isso que eu falei que a gente tenta separar. Porque o assédio moral, aqui, eu acho que qualificaria na questão da pessoa estiver envolvida religião, raça, cor e opção sexual. Perfeito. No geral, é isso? Sim. Porque aí já é uma questão que vai além, né? Que é uma questão de você julgar a pessoa não por quem ela é, mas pelas características, seja de raça, seja de sexo, etc. Aí é o assédio moral. Todo mundo do assédio moral. Do mundo do assédio moral. O assédio sexual já seria uma coisa direcionada. Então, é esse ponto que eu estava querendo entender e repassar para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, o assédio sexual aqui seria uma questão de um intuito, um interesse sexual na pessoa que fez a atividade. Esse assédio sexual pode ser exercido entre pessoas que estejam na mesma função ou não? Requer a questão de hierarquicamente superior? Boa pergunta, porque a gente tem essa ideia de que para eu sofrer o assédio eu tenho que estar subordinado a alguém, né? E não necessariamente. Porque o que acontece, e isso é interessante, porque olha as consequências que isso pode trazer. O cara que é assediado, independente se o cara ser hierarquicamente superior ou não, pode ser um colega da mesma função ali do lado, não tem essa. O cara foi assediado, a menina lá, vamos usar um exemplo mais comum, né? Aí a menina lá trabalhando, aí o colega dela que trabalha do lado começa a dar em cima e falar umas bobagens e tudo, querendo dar uma conotação sexual para aquilo e tudo, e ela se sente ofendida. Ela tem duas opções, inclusive. Ela tem a opção de ingressar contra o colega na área civil, porque provando, obviamente, que aquilo aconteceu, e, ao mesmo tempo, olha lá, contra a empresa na área trabalhista. Por quê? Porque existe um instituto da empresa que é a culpa de não vigiar quem ela contrata. É chamada culpa em vigilância, que é o que menos importa. O que importa é o que acontece. Então, olha lá como a empresa, quando não tem o cuidado de recrutar corretamente os seus colaboradores e também de vigiar para ver se está todo mundo trabalhando dentro do que deve ser trabalhado, ela corre o risco de responder por assédio sexual à empresa. Não é o cara, não. A empresa, porque um empregado seu cometeu assédio sexual contra um outro empregado. Olha, essa eu não sabia. Sabia disso? Não sabia. E aí a pessoa pode entrar, que foi assediado tanto contra a pessoa quanto eu achava que tinha que ter uma característica de hierarquia. Vamos supor, eu sou o supervisor do vendedor, ou sou o gerente do supervisor, ou algo assim. Não precisa, pode estar em pé de, vamos dizer assim, pé de igualdade. Não é nem só em pé de igualdade. Por exemplo, eu posso ser alguém que ganha menos e obedeço às ordens do superior hierárquico e posso cometer o assédio sexual, o assédio moral contra essa pessoa, independente da hierarquia. Inclusive, a pessoa que sofreu pode ser até superior hierárquico meu, porque o que importa é a atitude que conota o assédio, seja ele sexual, seja ele moral. Entendeu? Interessante isso, né? Sinceramente, eu entendia, no meu entendimento, o assédio sexual estava sendo... Ele seria vinculado da hierarquia. Né? O requisito da hierarquia, Paulo, tem mais a ver com questão o poder. Criminal? Não, poder. Porque, presta atenção, é mais comum, e aí é diferenciar o que é mais comum do que o que configura em si o ato, né? O mais comum é que quem está hierarquicamente superior ao outro, tenha, por causa do poder que tenha, acredite que pode agir daquela forma e até mesmo usar esse poder para conseguir alguma coisa. E aí está o grande problema, né? É mais comum, mas não precisa necessariamente ser. Porque a visualização que nós temos, que eu acho que a grande maioria, me permita aqui me colocar no meio delas, que estaria vinculado ao seguinte, ao favor sexual. Você, olha, se você tiver uma relação aí eu te dou um benefício. Te dou um benefício, te dou crescimento dentro da empresa, algo... Isso é mais comum. Entendeu? Eu acho que essa seria a visão e eu acreditava que seria só nesse segmento. É boa pergunta tirar essa dúvida, porque às vezes o cara, não vou... Mas o cara era colega meu ali do lado, não ia ganhar nada, mas ficou me assediando. Então, não tem essa. Fez o ato... Então, os empregadores têm que tomar um cuidado muito grande, não, vamos dizer, não fazer vista grossa.
Não, hipótese alguma, porque ele responde. Porque ele vai responder. Pela culpa de não vigiar. Esse que é o lance. O lance, cara, tá tudo no recrutamento. O momento do recrutamento, você tem que ter muita visão de que aquela pessoa tem, antes de ser tecnicamente muito boa, é o que a gente chama de soft skill e hard skill, né? Soft skill é quando a pessoa tem valores, princípios e até princípios principalmente que aprende não em bancos acadêmicos, em casa, para poder compor aquela função ali na empresa. É importantíssimo ter essa visão sistêmica de quem está ali sendo colaborador na empresa. Tem que ter isso, cara, porque hoje não dá mais para brincar só. O cara é contratado porque sabe pra caramba aquilo lá, mas é demitido porque não dá um bom dia para a pessoa. Então, isso hoje é muito comum e tem que ser levado em consideração. Mas cara, o direito do trabalho tem tudo a ver com liderança, cara. Exato, isso que eu estou percebendo. Eu acredito que essa questão de assédio cometido por um funcionário e que a empresa seja responsabilizada vai abrir à empresa o direito de regresso frente ao funcionário que deu causa. Isso é fato. Sim, com certeza. Bem lembrado, né? Cara, bem lembrado. Isso é muito comum, inclusive, quando a empresa ela sofre, é condenada e aí regressa. Direito de regresso quer dizer o seguinte: eu entro com a ação contra quem causou dentro da minha empresa aquele dano, aquele que entrou contra mim. Seria como se a empresa tivesse uma responsabilidade objetiva sobre o que ocorre lá dentro, independente de culpa ali, ele vai estar sendo punido, todavia ele teria o direito de regresso. Se fosse um direito civil, seria mais ou menos essa análise. Exatamente. A responsabilidade objetiva, só para o pessoal entender em casa, é quando o cara já de pronto já sai condenado porque ele tinha que agir em determinada maneira e não agiu. Mas só que, cara, no direito do trabalho não é bem assim, porque tem o lance da prova. Quem tem que provar é quem alega nesse caso, e é por isso a dificuldade, porque o empregado está lá, sofreu assédio, né? Pô, tá chateado com aquela situação, mas fica impedido, até mesmo bem orientado, de dizer assim, pô, apesar de eu ter sofrido assédio, o cara mexia comigo só na hora que não tinha ninguém por perto. Pô, aí a pessoa fica numa situação bem constrangedora, até ingressa às vezes, mas como não tem a prova, pô, aí acaba perdendo a ação. Porque chega a situação de pode ocorrer que a pessoa foi assediada, mas a empresa não tinha como prever aquela situação. Mas mesmo assim, aí é o lance do seu objetivo, né? Porque independente dele ter como prever ou não, ele responde. É isso que eu estou falando, então é objetivo, realmente objetivo. Aí é verdade. Porque às vezes a empresa não teria como saber, mas ela vai ser responsabilizada. Exatamente, bem lembrado. Então é isso aí. É um tema bem polêmico, né? Se a gente for analisar. Cara. Bem polêmico, bem complicado. E o pior é que às vezes, muito comum, né? O pior é isso, né? Que o lance é que acontece muito e às vezes as pessoas se calam, às vezes ficam envergonhadas de falar, olha, o fulano mexeu comigo e tal. Mas você sabe ou então tem medo de perder emprego. Cara, o maior lance é o empregado ter medo de perder emprego e não falar nada. Olha essa. E se isso ocorrer fora do horário de trabalho? Entre dois empregados? Essa pergunta é boa. Cara, presta atenção. Quando eu saio para um bar, para beber lá com os amigos, os colegas, aquele momento não é um momento de trabalho. Isso é muito importante. Essa pergunta é top. Por quê? Porque o momento do trabalho, o momento que eu estou na empresa, a empresa tem responsabilidade. Aí é com ela. Porque ela tem que, no ambiente laboral, no horário de trabalho, tem que estar vigiando. Agora, como é que pode uma empresa vigiar o cara que foi para um bar com outra pessoa e lá deu em cima da outra, não gostou, se achou assediado? Não tem como. O que acontece aí é quem se sentiu lesado, que foi assediado ali naquele momento, poder sim ingressar com ação contra quem lesou. E aí, unilateralmente, quem lesou foi quem fez. Quem cometeu o ato ilícito, o ato ilegal de assediar. Sim. Nesse momento, não existe responsabilidade da empresa. Não existe. Mas o cara é gerente da empresa e o fato dele ter ali assediado não vincula a empresa no momento, porque ali não era um momento. Agora, isso não é como é que eu falo? Isso não é uníssono. E eu vou dizer por quê. Uníssono não é todo mundo que pensa assim. Por quê? Olha lá. Digamos que mesmo fora da empresa, o cara tenha prometido alguma coisa relacionada ao emprego para poder conseguir aquele pleito lá com a menina de conseguir levar ela para a cama. Vamos colocar assim. Pô, o cara fez aquele lance. Mas aí vai ter que ter a questão da hierarquia. Mas aí e aí tem a prova, porque o problema é o seguinte, a menina pode até alegar, pô, ele veio ali, mesmo num bar, fora da empresa, mas ele disse que eu ia conseguir um cargo melhor, ganhar mais, sei lá, e ele usou a empresa para poder chegar em mim e eu me senti ofendida. Pô, legal.
Aí eu poderia até pensar na condição de advogado dela, dizer, ok, então isso aqui tem um vínculo com a empresa. O fim é a empresa. Porque o cara usou o cargo dele para poder te assediar. Agora, e a prova? Imagem, né? Mas e a prova? Porque foi num bar, num lugar totalmente... Todo problema tem que passar sempre de eu entender assim, como eu vou conseguir provar isso quando eu alego. Porque quem tem que provar é quem alega. E nesse caso é o empregado. Mas às vezes uma mensagem, né? Às vezes a pessoa com a mensagem do WhatsApp, fora do horário de emprego, encaminhado para ela, fazendo promessas. A mensagem prova, né? Está ali no WhatsApp. Então, mas aí, ocorrendo essa prova, tu acha que iria comprovar o assédio sexual acho que é possível, porque se naquele... Porque tudo depende do contexto, né? Teria que ter a questão da hierarquia, né? Sim, porque nesse se fosse caso. no meio... Porque eu não consigo prever uma pessoa conseguir dar uma facilidade para outra pessoa no emprego se não tem um poder hierárquico sobre ela. Aí tá. Sim, mas aí lembra, né? nesse caso é porque o ambiente não é o ambiente de trabalho, ele está fora. Sim. Mas ele está usando o trabalho para poder conseguir o que ele quer. Mas nesse caso, nessa situação tem que ter o poder hierárquico. Tem que ter. Nesse caso, sim. E aí ela provando isso, está dentro. Aí vai contra a empresa também, olha, inclusive... Não. Então, nessa questão de assédio sexual, assédio moral, eu acredito que ele vai ramificar para os 3 ramos, né? Vai ficar no direito do trabalho, no direito civil e também no direito criminal. Exatamente. Porque eu acredito que uma conduta em si, só aqui, ela vai gerar 3 ramificações, né? Porque o cara cometeu um crime, Isso. O cara responde, ele, pessoa física, responde civilmente por aquilo, e a empresa responde trabalhista por aquilo. Então, porque ele não vai poder ser acionado na justiça do trabalho, porque ele não é empregador. Tem que ter a relação de emprego entre ele e ela. Se ele for o empregador dela, mesmo pessoa física, porque pode ter empregador pessoa física, aí ele vai na justiça do trabalho. Se for perceber, é uma conduta extremamente desaprovada, né? Porque é punido em 3 áreas. O Brasil são 3 coisas que ninguém pode mexer, que é menor, idoso e mulher. Se você mexer com isso, você está ferrado. Simples assim. E tem lei para isso, para proteger mesmo, pô. Tem que proteger. Proteção à minoria, né? Hoje em dia a gente vê que... Cara, menor não pode ser, em hipótese alguma, a gente sabe que é isso. O idoso tem que ter um respeito extremo e mulher, sim, pô. Porque o que acontece é a história, né? Que construiu a nossa legislação dessa maneira. Mas hoje a gente vê a questão de raça, opção sexual também já... Sim, também é muito forte, disso, muito forte. Isso, principalmente no que diz respeito à questão do racismo também, que a legislação ela é muito focada nisso, em proteger mesmo. Não vai longe, cara. Código de Defesa do Consumidor não é um código para diminuir relações de consumo, é um código para defender a parte considerada mais fraca nessa relação, que é o consumidor. Ele já começou a existir. Já foi criado para isso. Para isso, para proteger uma parte. E o direito do trabalho não é diferente, viu? Ele veio, não é que seja o direito, não é que seja a justiça do trabalho, mas o direito do trabalho foi construído por causa da parte chamada mais fraca, que é o empregado. Agora, quando ele está subsidiado por sindicatos, não tem essa diferença. Os dois estão lá no mesmo nível. Porque não era só para regularizar a questão trabalhista, né? O direito do trabalho. Ela é uma forma de proteger o trabalhador, né? Mas por causa da história, né? Lá da Revolução Industrial, essas coisas.